Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20. Atos 19, do 11 ao 20. Assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam a magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus realizava milagres extraordinários, fora do comum, coisas que realmente impressionavam. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado a sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Olha que interessante, né? Às vezes há pessoas que perguntam assim, de onde que a igreja tira essa questão dos sacramentais? O sacramental é um sinal sagrado, abençoado pela igreja, por aqueles que o Senhor deu o ministério da bênção. Porque o Senhor concedeu aos cristãos o ministério da bênção. Não só ao bispo, ao sacerdote, mas a todos os cristãos. Se você é batizado, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus lhe concedeu o serviço da bênção. Inclusive, nos deu essa responsabilidade de abençoarmos a todos, inclusive aos nossos inimigos. E tem gente que tem muitos inimigos porque, em vez de abençoá-los, os amaldiçoa. Inimigo amaldiçoado se multiplica. Inimigo abençoado deixa de ser inimigo. O Senhor nos deu o ministério, a graça de abençoar, para que o mal não encontre espaço entre nós.
Os pais receberam de Deus a força para abençoar os filhos. Então nunca pense assim que a bênção que você dá ao seu filho é um jeito particular, familiar de cumprimento. Chegou, eu cumprimentei como bom dia, boa tarde, boa noite, dando a bênção. Não. Cumprimento é: oi, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Isso é cumprimento. Agora, a bênção é a bênção. Por isso lá em casa, uma coisa não dispensa a outra. Se os meus filhos chegam, eu os abraço, recebo bom dia, como é que você está? Tudo bem, meu filho? Deus te abençoe. E eles já logo pedem: bênção, pai, Deus te abençoe. Uma vez eu fiquei assim impressionado, dentro da minha própria família. Uma pessoa veio para mim e disse assim, eu pedindo a bênção aos meus pais. Que coisa mais fora de moda, que coisa mais sem graça. Fala bom dia, fala boa tarde, boa noite. O negócio de ficar pedindo a bênção. Gente, a bênção proclamada com consciência, sabendo o que se está dizendo, ela repousa sobre a pessoa. E quando um pai abençoa o filho, abençoado está, com força de sacramental. Foi dado a nós, cristãos, abençoarmos as várias realidades nas quais nós entramos. Você pode abençoar o banho que você vai tomar. Você pode abençoar o café da manhã. Abençoar não é fazer oração. Não, você pode abençoar. Abençoar quer dizer, para aquele momento, trazer uma palavra de Deus, fazer uma breve oração e fazer um sinal sagrado. Não é? Desde quando nós estendemos a mão sobre uma pessoa, ou fazemos o sinal da cruz sobre nós, ou naquele momento de oração. Então tem o sinal sagrado, tem a oração e tem a palavra de Deus que foi lida, que foi proclamada, que foi lembrada. E essa bênção tem força litúrgica. Mas além disso, Deus deu de uma maneira especial, não é? Pela autoridade que traz ao bispo e aos sacerdotes por ele ordenados. Então, se nós temos aí esse exercício pelo nosso batismo, o padre e o bispo têm pelo ministério ordenado. Então, a igreja tem o poder de abençoar, inclusive objetos. E aqui esta palavra mostra para nós a força de um lenço, um lencinho, que foi posto em contato com uma pessoa cheia de Deus. Aí eu vou te mostrar aqui o que a palavra de Deus está nos mostrando a mim, a diferença entre um homem cheio de Deus e homens que falam de Deus, mas não estão cheios dele. Porque olha, Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que as pessoas pegavam em lenços e aventais que tivessem tocado a sua pele. Por que lenços e aventais? Porque é a coisa mais comum, é igual o lencinho de papel que veio com o bilhetinho escrito. É o que a pessoa tem nas mãos. Porque numa região muito quente como é a Palestina e Israel, a pessoa tem que andar com um lenço, gente, para toda hora se enxugar. E um avental por quê? Porque a pessoa está trabalhando para proteger a roupa. O povo pegava o que tinha e colocava em contato com aquele homem de Deus, porque sabia que ele estava cheio de Deus. Diz aqui, lenços e aventais que tivessem tocado a sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus, os demônios, se retiravam, mesmo sem Paulo ter dito uma palavra. Agora, a segunda parte. Alguns exorcistas judeus itinerantes, então não eram cristãos, e eles andavam fazendo isso aqui que você está vendo. Começaram igualmente, porque viram que funcionava, começaram igualmente
a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Eles viam o que Paulo fazia, viam que a libertação acontecia. Eles eram pessoas religiosas, mas não eram cristãos. Começaram a entender, se funcionou lá, vai funcionar cá. E diziam, ao rezar pela pessoa que estava endemoniada: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, aos espíritos maus, saí. E a palavra de Deus identifica inclusive quem eram essas pessoas, para você não achar que é uma historinha, não é? Os que faziam isso eram os 7 filhos de um homem chamado Seva, que era sumo sacerdote judeu. Mas quando eles fizeram isso, olha o que aconteceu. O espírito mau reagiu dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês para virem aqui me expulsar? Vocês não têm autoridade. É isso que o demônio disse para eles. E realmente, eles tanto não tinham autoridade que eles nem sabiam direito de qual Jesus eles estavam falando. Aqui, ó. Os que faziam Senhor Jesus, aqui. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus, dizendo: por esse Jesus que Paulo está pregando. Realmente, é uma falta de conhecimento, é uma falta de autoridade, que numa única frase que eles disseram mostra quanto eles estavam alheios à realidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o demônio joga isso na cara deles. Jesus eu conheço, e sei que Paulo tem autoridade, mas vocês não têm autoridade nenhuma. E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimento. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus, e muitos fiéis acorriam para acusar-se, para confessar em voz alta o seu envolvimento com práticas mágicas, com práticas de magia. Não sou eu quem estou relacionando, é a palavra de Deus que está relacionando a opressão deste homem com esse envolvimento com o oculto. E diante das libertações que aconteciam, as pessoas foram entendendo que se também elas quisessem ser libertas, elas precisavam escolher entre aquela prática que elas realizavam e Jesus Cristo nosso Senhor. E diz aqui que estavam de tal maneira convencidos que acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E olha que interessante, olha o que está escrito: muitos fiéis, que estavam com um pé no cristianismo e o outro pé no ocultismo. Como muitas vezes a gente vê pessoa que diz: eu sou católico, eu sou cristão, mas eu sou aberto, eu frequento vários lugares. Mas como é que você pode frequentar com o mesmo espírito aberto, de coração aberto, um lugar que é exatamente o contrário do outro? Um ensina o perdão, o outro te dá meios de fazer vingança. Um te diz que o único caminho para um cristão é fazer o bem. O outro divide a espiritualidade entre fazer o bem e fazer o mal. Que é o cristianismo, aponta: depois da morte da pessoa, o que espera por ela é a ressurreição. E o outro lugar diz: não ressuscita, volta no outro corpo. É incompatível. Aqui a gente não está fazendo juízo sobre a pessoa, dizendo que um é melhor do que o outro. Nós estamos falando sobre a doutrina. Elas não batem, elas são contraditórias.
Não tem como eu acreditar numa e na outra coisa ao mesmo tempo. Não tem. E por causa disso tem muita gente que tem espiritualidade, que é religiosa, mas a vida não muda, a vida só afunda. Porque de verdade a pessoa está que nem esses 7 filhos de Sevas, não sabe para onde está indo, instrumentaliza o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois fica chateado dizendo: a minha vida não muda, a minha vida é só dor, é tristeza, é fracasso. Não adianta falar em nome de Jesus se você não transpira a Deus. Você diz assim: era o suor de Paulo que curava e libertava as pessoas. Gente, desde quando o suor cura e liberta alguém? O suor cura você da ressaca. Pega num cabo de uma enxada, que aí você vai queimar esse álcool, né? Cura você da preguiça, mas suor não cura ninguém de doença, não. E suor de ninguém expulsa espírito diabólico de outra pessoa, não. Então o que essa palavra está dizendo? Que quando você transpira Deus, que quando a sua presença física exala uma presença ainda maior, que é a presença de Deus, você nem precisa ficar berrando: em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, fora não sei o que, em nome de Jesus. Não precisa, porque a sua presença já traz a autoridade do Cristo Senhor. E olha, se a sua presença, por você estar cheio de Deus, já incomoda o que é das trevas, quando você então abrir a boca para rezar, aí não tem como aquele mal permanecer. Então não adianta querer instrumentalizar o nome de Jesus se não entregar o seu coração para Ele. E essas pessoas entenderam isso de uma tal maneira que muitas que estavam ali envolvidas, gostando de nosso Senhor Jesus Cristo, perceberam: não dá para trilhar esses 2 caminhos. E vieram confessar publicamente: eu estou envolvido com essas práticas, eu estava envolvido com essas práticas, agora eu entendi que não dá para combinar as 2 coisas, eu peço perdão. E traziam ali os seus livros de artes mágicas. Não eram todos. Quer ver? Olha, como diz aqui: muitos fiéis, muitos, acorriam para se acusar em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam a magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública, como um gesto concreto de que não iriam voltar atrás, que essa decisão ela era definitiva, porque o caminho de libertação, gente, passa por uma porta que atrás de nós tem que ser fechada. Quando nosso Senhor, quando Deus tirou o povo do Egito, fez com que esse povo atravessasse o Mar Vermelho, o mar se abriu, para que eles passassem de uma vida de escravidão, de servidão ao inimigo, para uma vida de liberdade em Deus. Mas assim que eles cruzaram aquele obstáculo, ultrapassaram da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, imediatamente Deus fechou o mar atrás deles, para que não mais pudessem voltar àquilo que de novo os escravizaria. É preciso fazer como esses homens e essas mulheres que entenderam isso fizeram. Não é simplesmente queimar fisicamente, materialmente, mas queimar dentro do nosso coração. Destruir de uma vez por todas dentro de nós. Escolher de uma maneira radical, não aderir e não cultivar qualquer meio que possa nos levar para longe de Deus e nos devolva de novo a uma escravidão espiritual. Se o Senhor te libertou, aquela vida velha acabou. Aquilo acabou. A gente precisa fechar as portas. Conta-se que quando houve a conquista espanhola, que teve o seu aspecto negativo, viu? Mas a ênfase aqui é na coragem de uma pessoa. Um espanhol que veio para a colonização da América, sobretudo ali na região do México. Ele veio com várias esquadras, muitos navios. E quando eles chegaram lá, encontraram um povo duro, lutador, guerreiro e em grande número.
E os espanhóis que chegaram naqueles navios, percebendo a batalha que eles iam ter que enfrentar, tentaram convencer o Hernán Cortés, que era o comandante deles, a voltar para a Espanha. Fizeram de tudo, e o homem estava obstinado a continuar. Não só por uma questão de riquezas, mas por também levar a fé. E como eles não tinham conseguido êxito em convencer aquele homem a voltar para a Espanha, eles começaram a confabular de madrugada que eles iam sair na surdina, ia deixar ele dormindo, iam entrar nos navios, já que ele queria conquistar essa terra, colonizar. Ele tinha tantos projetos de trazer a cultura, a arte, a sabedoria do seu país para essas terras, que ele ficasse. Só que era um homem muito esperto, astuto, sábio, e percebeu aquela movimentação, entendeu o que ia acontecer, levantou mais cedo do que aqueles que iam zarpar fora, meteu fogo em tudo quanto era navio, queimou tudo. Volta para a Espanha agora. Nós temos que aprender a eliminar os meios que podem nos levar de novo a uma vida de erro e de escravidão. O que é esse eliminar? O que é esse queimar os navios? É como no testemunho que nós escutamos. Se a pessoa não tem controle sobre o álcool, então não tome álcool nenhum, como ele disse. É difícil, eu vou para as festas, vejo as pessoas bebendo, e aqueles que ele vê bebendo conseguem beber um pouquinho, sem afundar na bebedeira e ficar embriagado e afundar no vício, mas não é o caso dele. Para ele, que percebeu que estava já viciado, que tinha se tornado um alcoólatra, a decisão era radical. Queimar o navio não vou pôr uma colher de bebida alcoólica na minha boca. Queimar o navio é você eliminar do seu celular, da sua lista de contatos, todos aqueles telefones que podem te arrastar de novo uma vida promíscua, uma vida de adultério, que pode de novo colocar em risco de destruição a sua família. É você parar com aquela prática que pode de repente uma hora dessas colocar você na cadeia. É você parar com o uso de um entorpecente, achando que você tem o controle e que você vai e volta quantas vezes você quiser, até que você descubra que você não tem mais condições de voltar, que você cruzou uma linha que sem a ajuda de Deus você não vai conseguir regressar. Meu irmão, permita que Jesus, que te ama, liberte você. Porque até das garras do mal, o Senhor tem poder para nos libertar. E a verdadeira luta, aliás, não só a verdadeira, em qualquer luta, em qualquer uma, a verdadeira coragem, sabe? A verdadeira intrepidez está naquelas pessoas que sabem que Deus é seu aliado. Sabe quem nunca desiste? Sabe quem se levanta não importa quantas vezes caia? Não é a pessoa mais corajosa, a pessoa mais forte, a pessoa mais culta, a pessoa mais preparada. Quem nunca desanima é quem entendeu que sempre vai poder contar com Deus. Deus é seu aliado nesta luta contra o vício. Deus é seu aliado até nesse seu vício de cultivar uma espiritualidade aqui, outra acolá, transitar entre muitas falsas doutrinas, que inclusive tem manifestado consequências de todas as ordens negativas na sua vida, na sua espiritualidade, na sua vida afetiva, no seu corpo. É uma grande tentação a gente acreditar que nós podemos manipular o sobrenatural em benefício próprio, sem nenhuma consequência. Isso é idolatria. Isso ofende a Deus. Você sabe por que ofende a Deus? Porque coloca a nossa alma em estado de morte. Tem certos pecados que a igreja nos ensina que ele é mortal. Por que ele é mortal? Não é só porque ele leva para o inferno. É que ele põe o nosso espírito em estado de morte.
Você já percebeu que tem coisas que a gente faz que escurece a alma da gente? É como se apagasse a luz. Apaga-se a nossa alegria, apaga-se a nossa coragem, apaga-se a nossa força, apaga-se o gosto pela vida, porque algo de morte entrou dentro de nós. Deus é seu aliado para a sua libertação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se levante, porque o Senhor está com você. Não desista da sua vida, não desista de você mesmo, não desista de ter um futuro, não desista de acreditar nas pessoas que você ama. Aconteça o que acontecer, não perca a sua fé em Deus. Agora, quando a gente faz como esses homens, aonde alguém diz, Deus está aqui, a pessoa está lá, a fé dela vai se enfraquecendo, vai se esvaindo. Aí nós ficamos cheios de conhecimento, achando assim que tudo pode nos levar a Deus, mas na verdade a gente fica igualzinho esses filhos de servas. Eu vivo em nome de Jesus, que eu ouvi alguém falar um dia. Jesus precisa ser seu conhecido íntimo e pessoal. Nós precisamos ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é do nosso relacionamento com Ele que a nossa fé brota, cresce e se fortalece, e aconteça o que acontecer, que as coisas andem conforme a sua vontade, ou até que te contrariem, não perca a sua fé, porque nada de mal lhe acontecerá, e nada de mal poderá lhe acontecer como um filho de Deus. Márcio, eu lendo aqui essa passagem, até tremo, porque eu tenho medo dessas coisas. Paulo não tinha medo dessas coisas, porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, é o mal quem tem medo de nós. Quando nós estamos vazios de Deus, nós viramos um brinquedo nas mãos do inimigo. Faz o que quer da nossa vida, maltrata a gente. Sabe, tem pessoas que quando nós vamos rezar com ela é de partir o coração, que estão num estado miserável, vazias de Deus. O próprio Jesus diz, o inimigo encontra a casa vazia, arrumada, ele entra e faz uma farra. Mas cheios de Deus, transpirando Deus, é o mal que se retira da nossa presença. Então nunca tenha medo, porque nessa nossa vida tudo é incerto. Nessa nossa vida tudo é arriscado. Nessa nossa vida tudo é passageiro. Só o que você faz em comunhão com Deus é que é seguro. Você tem medo do futuro, você tem medo das coisas não acontecerem como você gostaria, você acha que a gente está vivendo um momento de grande instabilidade mundial, acho que você está certo. Como é que você se comporta diante disso? Está estremecido? Está inseguro? Gente, esse mundo é inseguro. Para nós, esse mundo para nós é perigoso. Todo dia a gente pode morrer. Nesse dia de hoje, você está correndo um sério risco de morrer, porque você está vivo. Qualquer um de nós, inclusive os que nós amamos. Isso até é bom para a gente ver que nesta terra a gente não tem segurança nenhuma. O que de verdade é seguro para nós? Só o que você faz em comunhão com Deus é seguro e não pode ser destruído por nenhuma força. Por isso o maior empenho do diabo é nos desviar da comunhão com Deus. E para isso ele tem muitas propostas. A verdade é uma só. As mentiras são muitas, gente. O Salvador é um só, é Jesus Cristo, nosso Deus. Agora, cópia você encontra para tudo enquanto é lugar. Então, qual é o empenho do inimigo? É distrair você de Deus, é desviar você da comunhão com Deus, é nos incentivar a fazer pecado, a tomar o bem pelo mal e o mal pelo bem. E para nos confundir, ele usa sempre os mesmos argumentos. São meias verdades, não é? Porque toda boa mentira, ela precisa ter um quesinho de verdade. Eu acreditei, Márcio, porque a pessoa falou a verdade quase em tudo, porque era uma boa mentira. Uma boa mentira, ela vem disfarçada de verdade. E o diabo sabe como nos enganar. É sempre com uma
boa mentira, não é? Como a gente falou aqui da questão do álcool, como é que ele seduz de volta ao alcoolismo uma pessoa? Com meias verdades. Nossa, como você melhorou. Nossa, como você se tornou senhor de si. Poxa, sua vontade agora está forte, né? Tenho certeza que se você beber um pouquinho, não vai ser como antes. Você vai se controlar. De tudo que eu disse, quase tudo era verdade para uma pessoa que sofre pelo alcoolismo, menos essa parte. Quando você tomar um pouquinho, você vai se controlar. Então é através de meias verdades. Porque primeiro o demônio nos desculpa dos nossos erros. E assim que nós nos sentimos desculpados por eles e vamos entrando pelo caminho que ele vai nos indicando, ele se vira contra nós. A mesma voz que antes nos incentivava a fazer o errado é que volta para nos bater depois e nos acusa até nos reduzir a nada, até nos levar ao desânimo. Não se deixe desanimar nesse dia de hoje, porque você tem Jesus com você. Seja fiel à sua fé. Não fique borboleteando por aí, achando que você vai encontrar uma resposta rápida e fácil para situações difíceis da sua vida, fora de Deus, porque Deus está demorando para te atender. Tenha confiança no Senhor. Coloque as mãos sobre o seu coração um pouquinho. Feche os seus olhos se você puder. Nós falamos disso, falamos de doutrinas, mas nós falamos também, meus queridos, de todo o erro que entra na nossa vida para nos separar de Deus, que o pecado é como uma droga. Ou seja, a gente não para numa experiência ruim. Depois que o pecado entra, ele vai se repetindo até virar um vício e criar uma dependência. Daí você fica dependente, você está rendido, você não tem forças para se libertar. Então ele envolve você, vai arrastando você para coisas piores, até a morte espiritual, até a morte física. Peça a Jesus para te libertar neste momento. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, onde foi, com que argumentos envolventes, convincentes, que a tentação foi envolvendo e amarrando a minha vida? Pergunte a Deus agora. Foi com insatisfação? Foi com a tristeza que o mal foi seduzindo você para longe de Deus? Foi com o desprezo? Foi com sentimentos de inferioridade? Com uma fé fraca? Daquele tipo de fé que você acredita em Deus, igual esses filhos de Sevas? Um Jesus a quem Paulo prega. Uma fé daquele tipo: será que Deus existe mesmo? Senhor, nós te pedimos que nos dê libertação nesta manhã. O Senhor sabe como muitos de nós fomos presos pela ganância. Nada basta. Aquele desespero diante da vida passando, uma gana de possuir as coisas. Senhor, Tu conheces tantos que foram presos pela dependência química, pelo cigarro, pelo álcool, pelas drogas. Senhor, quantos filhos e filhas amados Teus, como diz aqui esta palavra, fiéis, cristãos, mas que estavam envolvidos com coisas destrutivas, até mesmo prazeres destrutivos, viciados em jogos, em abusos sexuais. Senhor, nós te pedimos, traz-nos libertação nesta manhã, neste dia de adoração, Senhor Jesus. Queremos servir somente a Ti, e para isso nós te pedimos, Senhor, liberta-nos de toda a opressão e de todo o domínio do mal sobre nós. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que o demônio usou para tornar a nossa vontade fraca e nos manter afastados do plano de Deus que poderia nos fazer felizes. Pede ao Espírito Santo para ver sobre você agora, porque com o Espírito Santo, do mesmo modo que Paulo realizava obras maravilhosas no nome do Senhor, enfrentava a tentação e a vencia, você vencerá. Com o Espírito Santo, do mesmo modo que Jesus o fez, eu e você precisamos enfrentar
e vencer a tentação. Diga: vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Nenhuma libertação acontece sem luta, meu irmão. Minha querida, você vai se libertar, mas você precisa primeiro se decidir e você precisa lutar. Meu irmão, nenhuma libertação acontece sem luta. Você precisa reagir, você precisa lutar. Para sair do Egito, o povo teve que travar uma batalha, enfrentar o deserto, lugar de perigo, de solidão, de hostilidade. E quando chegaram na terra prometida, para ajudar, ela estava ocupada. Tiveram que lutar. Nossa vida é uma luta. Jesus teve que enfrentar a tentação para que pudesse fazer a vontade de Deus. Você também vai precisar enfrentar para fazer a vontade de Deus. Ou você conquista a terra que Deus lhe prometeu, ou você vai perecer no deserto. Ou eu conquisto as promessas de Deus para a minha vida, ou eu vou ver a minha vida passar eu estando à míngua. Você precisa lutar pela sua libertação. E diga: Senhor Jesus, eu me decido a lutar. Senhor Jesus, eu me decido a lutar. Você pode colocar a mão no seu coração. Enquanto o Márcio rezava, me veio a lembrança do Padre Rufus. Sempre pedia que a gente cantasse essa música. Coloca a mão no lugar do seu corpo que está enfermo. Também, se não for no seu corpo, se for uma dor emocional, se for uma dor da perda de alguém, de um ente querido, invoque o nome de Jesus agora. Invoque. Jesus, Jesus, Jesus. Cante. Jesus, Jesus.